Olá, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui no podcast Never Give Up, um podcast focado em empreendedorismo, com propósito, resiliência. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Francisco Vicente, famoso Chico, co-CEO e sócio da Yunus Negócios Sociais. Obrigado, Chico, pela presença. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Ale, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Quase 10 anos já de parceria, né? Que a gente se conhece. Então, estar com você nesse espaço é um grande prazer. Show. Cara, escolho a dedo quem vem aqui porque tem que ser de verdade o negócio aqui. A gente é puro propósito e eu sei, conheço muito bem da sua trajetória, acompanhei como você cresceu em todos esses anos aí. E, Chico, além, obviamente, de co-CEO e sócio da Yunus, você é pai do Johnny também, né? Do João. Do João, meu filho de 8 anos. Aí, um dos meus... Falando de propósito, né? Isso faz parte do meu propósito. Ser um pai presente e um bom pai. Show de bola. Ô, Chico, além desse mega propósito que é o João, conta aí um pouquinho da sua trajetória, cara. Como você começou até chegar numa posição como você chegou de co-CEO, cara, que, enfim, são pouquíssimas pessoas que conseguem ter um cargo assim. Então conta pra gente. Boa. Bom, eu fiz administração, né? E sempre fui um cara de humanas, mas também de exatas, esse misto. E eu comecei a trabalhar, logo no meu primeiro ano de faculdade, eu trabalhei numa consultoria contábil e financeira do meu pai. Meu pai é uma das minhas grandes referências, até hoje, ativo, 67 anos, a gente fala de família, parte pessoal, negócio, quase toda semana. E ele me ajudou muito. E ali eu trabalhei durante 2 anos, aprendendo mesmo, balanço, DRE, essa parte financeira que é muito importante, é a base para seguir na carreira de finanças. E aí, no terceiro ano da faculdade, eu estava fazendo administração, eu quis procurar um estágio numa grande empresa e fui trabalhar na Johnson. E aí, na Johnson, eu fiz uma carreira ali de 8 anos. 8 anos na Johnson? Sim. É um tempo relevante, né? Eu saí de estagiário, trainee, analista, coordenador até gerente. Então, fiz uma escadinha interessante lá, aprendi muito, uma baita escola. É uma empresa que até hoje eu admiro muito os valores. Eles têm uma coisa que eles chamam de credo, que você anda na empresa, está na parede ali. É algo que... É americana? A Johnson Johnson americana, exatamente. Mas eles têm uma operação muito grande no Brasil. E ali eu trabalhei durante 8 anos, sempre na área financeira, controladoria e planejamento financeiro. E aí, nesse meio tempo, desses 8 anos, em 2011, eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, eu fui fazer um MBA na Holt, em Boston. E eu sabia que eu ia fazer uma mudança de carreira, só não sabia qual ainda. E ali, no segundo mês de faculdade, eu caí num projeto de inovação social, que tinha esse conceito de negócios de impacto, negócio social. E isso em 2011 no Brasil, quase ninguém falava disso. A Artemisa estava aqui já há um tempo, o pessoal da Choca, a Vox Capital começando, o ICE, então alguns players que estão até hoje relevantes, mas pouca gente falava disso no Brasil. E aí eu caí no livro do Yunus, Muhammad Yunus, Criando um Negócio Social. Esse foi o primeiro que eu li. Li outros livros também, participei, né, de competições de case, e ali eu descobri que era possível trabalhar com impacto e ter uma remuneração adequada, né? Porque o que é um negócio social, né? Uma empresa que você cria com o objetivo de resolver um problema social ou ambiental, mas é uma empresa que tem venda, paga imposto, remunera os funcionários e tem lucro também. Só que no negócio social, o Yunus tem um princípio que todo lucro tem que ser reinvestido, né? Então não tem dividendo. Então, se o investidor coloca um recurso, ele recebe o recurso de volta, ali com uma remuneração de inflação no máximo, mas dali em diante o lucro fica no negócio e é reinvestido. Então, eu gostei muito dessa lógica de negócio e vi que era possível. Você leu o livro quando você ainda estava fazendo MBA? Você fez MBA e voltou, aí começou a entrar nesse mundo? Não, eu comecei a entrar nesse mundo lá. Lá. E aí Inclusive, Boston é demais, né? Uma baita cidade. Cidade maravilhosa.
Uma cidade muito acadêmica, né? Eu acho que é uma cidade que tem 1 milhão de habitantes e mais de 100 universidades. Então, assim... Mais de 100? Exato. Então, você quer conhecer alguma coisa? Eu lembro que eu estava num momento de curiosidade, né, intelectual da minha vida. Então, por isso eu gostei de fazer um MBA fora, porque por mais que seja... Na época que eu fui, estava barato, o dólar estava 1,60, então eu tive uma sorte aí muito grande, que hoje é difícil. Mas é um momento que você para de trabalhar, então eu fiquei 1 ano estudando, só pensando em coisas novas. Foi muito parecido com um sabático até, mas estudando, né? E ali tinha, né, uma conferência de sustentabilidade no MIT, eu ia lá, né, dava de cara com a Marina Silva lá, diretores de sustentabilidade de grandes empresas americanas. Então você via o que estava rolando ali de inovação num ambiente de muito alto nível. Isso me inspirou muito. E eu voltei para o Brasil, voltei para a Johnson na época, eles fizeram uma proposta, eu fiquei 2 anos e aí eu comecei a transição em 2014. Nessa época, o Rogério Oliveira foi o fundador da Yunus no Brasil. A Yunus já existia na Alemanha. Ela foi cofundada por 2 empreendedoras, a Saskia e a Sophie, junto com o professor Yunus. Né? Então, com essa ideia de levar esse conceito de negócios sociais para fora de Bangladesh, de uma maneira mais estruturada. E aí a gente abriu aqui em 2014. O Rogério me convidou como voluntário na época. Então, tanto eu quanto a Glaze, que hoje é minha sócia, como o Túlio, que foi meu sócio, a gente tem uma história em comum que a gente está há 1 década nesse setor, mais de 1 década, e a gente entrou tudo como voluntário. E aí, aos poucos, a gente foi cavando o nosso espaço, tendo uma remuneração melhor, atingindo aí novos cargos de liderança. Tendo o capim total, né? Exato. Não tinha nada, né? Exato. Então... Outros abriram esse espaço para a gente, tem que reconhecer quem veio antes, tanto dentro da Yunus quanto fora também no ecossistema, né? E no setor de impacto, na economia de impacto. Mas a gente também foi cavando ali o nosso espaço aí com muito trabalho, né? E paixão também. Show. Bom, eu comentei até num vídeo na internet, né? O Never Give Up tem total a ver com a presença do Chico aqui. Inclusive, sou muito grato a você, muito grato a Yunus por tudo, né? Por toda a minha trajetória, se conectou demais com a Yunus. Eu lembro, como eu falei, né? Naquele vídeo, eu lembro até hoje, cara, eu tava na Paulista, eu abri aquela revista, né, da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e falei, a Yunus tá no Brasil, tá investindo em negócio. Falei, cara, imagina que sonho ser investido por eles, né? Tipo assim, um negócio muito distante, né? E depois de anos aí deu certo, né? Então, o Never Give Up tem total a ver com isso. No final a gente conta mais essa história. Mas, Chico, antes de você continuar com a sua história de crescimento aí, conta um pouco o que é a Yunus, né? Da onde vem esse nome, como que... Enfim, conta bem legal a galera saber. Boa. Bom, eu contei um pouco do conceito de negócios sociais, né? Então, empresas que são criadas com um propósito social e ambiental, através de... elas criam produtos e serviços para o mercado, mas para resolver esse tipo de problema, e a partir daí geram receita, lucro, né? Então, esse é o conceito. E aí, o que a gente faz aqui no Brasil? A gente testou várias coisas, né? Então, começamos em 2013, testamos aceleração, testamos produtos de educação, curso online, e tiveram 2 frentes que deram certo. Uma foi uma frente de investimento, onde através de um fundo de investimento a gente empresta dinheiro para negócios sociais e eles nos pagam de volta. E esse empréstimo é feito a uma taxa acessível, 1,2, 1,3 ao mês, a um prazo longo, 5 anos, com carência de 12 meses, e apoio técnico. Então, é um empréstimo, poderia ser um banco fazendo isso, só que a gente faz isso a uma taxa de juros muito menor, prazo mais longo, e dá esse apoio que o empreendedor precisa nessa fase, né? Que são negócios que estão na fase de tração, começo de escala, e ali muitas vezes falta o conhecimento de marketing, de finanças, jurídico, e a gente coloca eles junto com mentores, capacita. Esse é o nosso jeito de fazer crédito, tá? Então, esse é o modelo, deu certo. Primeira empresa que a gente investiu em 2016, uma empresa de reflorestamento, na época a gente fez um empréstimo de R$200 mil. A gente vai fechar esse ano
quase 10 anos depois, né? Então, no final de 2025, a gente está estimando fechar com cerca de 50 negócios investidos e mais de 35 milhões de reais investidos. Então, essa história do 1 ao 50, né, da escala que a gente gosta de contar, para a gente é um marco importante. Mas eu acho que mais do que o número 50, cada um desses negócios, eles têm um potencial de escala muito grande, né? Então, negócios, por exemplo, como o Muda, que a gente financiou, e quando a gente financiou, atendia ali um pouco mais de 50 condomínios, e passou aí alguns anos atendendo mais de 1.000 condomínios, né? Imagina o impacto disso em termos sociais e ambientais, né? A gente tem um outro negócio que é a Estantemática, que é um negócio de educação, que trabalha... Nossa, isso é sensacional. Meu sonho. Eles oferecem uma solução para escolas públicas e privadas, onde as crianças ali escrevem seu próprio livro, né? E são crianças ali que estão no ensino fundamental 2, então uma idade ali de 6 a 10 anos, estão na fase de alfabetização, e nada mais engajador do que você aprender a escrever contando sua própria história no livro. E aí eles imprimem isso, entregam para os pais um e-book, e o livro físico tem um custo, né? Então essa é a maneira que a empresa se monetiza. É um custo de R$ 39,00 para a escola pública, R$ 59,00 para a escola privada, então você consegue impactar estudantes, né, dessas classes de renda diferentes. Então, esse negócio, por exemplo, já impactou mais de 2 milhões de crianças no Brasil. Todos os estados brasileiros. Vou fazer palestra em Manaus, vou fazer palestra ali em Recife, em Natal. Sempre que eu conto essa história, alguns pais levantam a mão e falam: na escola do meu filho tem, na escola da minha filha tem. Então, tem relatos de que é o primeiro livro que entrou na casa. Então, é realmente esse tipo de negócio que a gente quer financiar. Então, isso na área de investimentos. E aí, a gente tem alguns veículos, alguns mecanismos financeiros. Então, a gente tem um fundo de investimento, a gente tem uma plataforma de empréstimo coletivo. Essa plataforma de empréstimo coletivo, a gente consegue captar recursos de investidor mais no varejo. O investidor que quer ali colocar R$100, R$1.000, escolher o negócio que ele quer investir. Ou no caso do fundo, ali é um ambiente mais regulado, são investidores qualificados, então é um ticket maior. Então essa é a maneira que a gente encontrou ali de conectar o capital do investidor com o empreendedor de impacto na ponta. E o retorno para esse investidor é um retorno ali mais do que a inflação, em torno de IPCA mais 5, é o retorno que a gente consegue dar hoje, com um impacto profundo na ponta. E aí a outra unidade de negócio que a gente tem é a área de inovação social corporativa. Tem um case muito interessante do professor Yunus, né? O professor Yunus, ele é muito famoso pelo Grameen Bank, né? Então, ele criou o conceito de microcrédito, emprestando pequenas quantias para pessoas muito pobres em Bangladesh, e provou que elas conseguiam pagar. E aí, por conta disso, né, isso resultou num banco com mais de 12 milhões de mutuárias, e aí isso rendeu a ele o Prêmio Nobel da Paz. E aí, depois disso... Foi em 2006 que ele ganhou o Prêmio Nobel? O Prêmio Nobel. Ele foi o primeiro economista a ganhar um Prêmio Nobel da Paz. E aí, logo depois, ele foi criando alguns outros negócios sociais. Ele criou uma joint venture com a Danone, uma parceria com a Danone. Bangladesh, né, na década de 90, tinha muita desnutrição infantil. E a desnutrição infantil é um problema que causa uma questão no desenvolvimento cognitivo da criança, né? Se ela tem uma desnutrição infantil na infância, lá na frente ela vai ter questões cognitivas, né? Então, de saúde. Então, ele criou um Danone ali, um iogurte, onde a criança tomava e depois de alguns meses ela estava ali, né, com esses nutrientes, ela conseguia se fortalecer e não ter a desnutrição. Então esse é um case, né, que mostra como que uma grande corporação que tem um potencial de escala absurdo consegue resolver problemas sociais. Então a gente começou isso aqui no Brasil, trabalhando esse conceito com as empresas de como criar negócios sociais corporativos, mas depois disso a gente também começou a trabalhar com inovação aberta. Então como trazer inovação para dentro dessas empresas, né, através de cases de empreendedorismo social, né, aceleração, ou através de social procurement, né, que é compras privadas, né? Como essas empresas conseguem trazer na cadeia delas de fornecimento negócios de impacto, dentre outras maneiras. Então, hoje,
são esses dois modelos de negócio, e aí a gente está cada vez mais se vendo como um grande articulador, né? Então, a Yunus, a gente existe para resolver, né, problema socioambiental na base da pirâmide. A gente muitas vezes não tem conflito de interesse, né? Diferente de grandes empresas, órgãos públicos. Então, a gente é muito chamado para ser essa ONU do setor de impacto, né? Então, a gente está ali, o nosso foco está no impacto. A gente não está olhando para outros lugares. Então, a gente começa a ocupar um lugar cada vez mais de articulação, de coalizões, e mais recentemente a gente lançou uma coalizão que chama ECOA, de compras de impacto. Então, como que a gente amplia o volume de compras de impacto, tanto por parte de empresas, mas como parte de governos também, para a gente trazer para essa cadeia empreendedores periféricos, empreendedoras mulheres, negócios de impacto, e começa a estimular essa economia, né, que é um modelo diferente de desenvolvimento econômico e social também. Chico, voltando a alguns anos, cara, tem muita gente, né? E quando olha pessoas que chegaram lá, né, velho, que você chegou, e muita gente que a gente conhece me chegou lá, estamos perguntando muito, cara, qual foi a trajetória, assim, né? Quais foram os desafios? A pessoa, com certeza, está assistindo, está passando por aquele problema, né? Por exemplo, você ficou 8 anos na Johnson, cara. Agora, parece simples, mas eu imagino que você viveu durante 8 anos numa empresa, nem a Johnson e tudo mais. Mas voltando antes, assim, né? Você começou a trabalhar com seu pai. Uhum. Né? Meu pai também é empreendedor, né? E eles criam as empresas e tem esse objetivo, óbvio, né? Cara, quem vai levar? Uhum. Para quem eu vou deixar esse legado, né? Com certeza quero deixar pro meu filho e tudo mais. E você não seguiu esse caminho. Como foi ali naquele momento? Você tava ali trabalhando com teu pai pra você falar, pai, não vou seguir com isso, cara. É interessante você perguntar disso, porque quando eu saí da Johnson, foi em 2014, eu tinha acabado de começar na Yunus como voluntário, só que eu precisava de um trabalho, né, para eu me remunerar. E a gente fala de propósito nesse podcast, né? E para mim, essa questão do propósito batia muito forte. Eu achava que com um negócio próprio, familiar, eu ia atender essa questão do propósito. Eu fui trabalhar com meu pai de novo, né? Então eu comecei lá como estagiário, depois voltei lá num cargo mais de gerência e diretoria ali, do lado dele como sócio mesmo. Depois da Johnson. Depois da Johnson. Isso de 2014 a 2016. Ah, boa. Então, de um lado aqui eu ficava fazendo meu trabalho na Yunus, ali part-time, mas integral eu estava ali na Valor Serviços Contábeis, que é a empresa do meu pai. Só que depois de um ano eu vi que não era para mim, né? Então, a empresa, né, crescendo, indo bem, meu pai está indo 23 anos já de empresa hoje, continua na luta 1% ali. 1% que consegue chegar, né? Há mais de 20 anos, sei lá, menos. É impressionante, por isso que a minha admiração por ele só cresce. Mas eu vi que era um sonho dele. Eu demorei um ano para entender isso. E aí eu lembro que eu fui tirar férias e eu fiquei refletindo muito e eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, eu vou sair, porque eu não estou me vendo aqui no futuro, mas eu vou dar mais um ano para ele, né? Então eu voltei, eu contei para ele, mas eu falei, pai, eu te ajudo nessa transição, né? A você, né, continuar formando o time. E isso eu saí em 2016, né? Então faz mais de quase 10 anos e a empresa continuou crescendo e ele tem hoje ali pessoas de altíssima confiança. Então eu percebi que foi bom para ele, foi bom para mim, talvez tenha sido a melhor saída. Então acho que teve essa fase aí, né? Mas voltando à sua pergunta, eu acho que para mim foi sempre muito trabalho, assim. Eu acho que tem um misto de... Eu brinco hoje, assim, na posição que eu tô e na posição que eu já tive de gerência, de diretoria, é um misto de sentar na cadeira ali e trabalhar mesmo, e um misto de gastar a sola de sapato na rua, né? No que tange a parte comercial, né? Então, testar produto, pensar em estratégia, vamos colocar, né? Vamos vender esse produto, vamos falar com o cliente, vamos voltar, ajustar, né? Ajustar, pivotar. Então, eu acho que tem essa mistura, né,
de gastar o cérebro ali para pensar novos produtos, mas também testar ele no mercado. Mas você foi interessante, né? Porque você foi, tipo, você saiu do colégio e você já foi trabalhar com seu pai. Sim, sim. Aí você Primeiro ano de faculdade. já tava trabalhando. E aí, cara, você saiu de lá e foi pra Johnson. Sim. Ambientes completamente diferentes. O que você sentiu de diferença Sim. quando você entrou no ambiente corporativo? Assim, que te chocou, que te deixou alegre, que te deixou triste? Uhum. Acho que o interessante do ambiente corporativo é a estrutura, né? Então, isso eu senti muito forte lá. Era uma estrutura que te dá, né, um lugar de aprendizado. Então, aprendi muito na Johnson. Então, quando eu era estagiário, eu tinha gerentes que cuidavam do meu desenvolvimento, né? Obviamente, tive que muito ir atrás, né? Mas se você tem um objetivo dentro de uma multinacional, ou de uma grande empresa, mesmo brasileira, multinacional ou internacional, você consegue traçar esse caminho, né? Você sabe qual que é ali. Você sabe que, putz, ó, depois de estágio é o trainee, depois é o analista, depois a coordenação, depois gerência. Então, ali de um lado do bom parceiro de RH, de um lado de bons gestores, bons mentores, você consegue crescer. E é onde eu acho que eu aprendi muito essa carreira de executivo, onde eu me dei muito bem nessa carreira de executivo, é uma coisa que eu gosto. Só que quando eu estava ali na posição de gerência, então, como que eu cheguei a isso? Foi trabalhando muito, né, muitas horas mesmo ali com pessoas de alta liderança. Imagino que não era só até as 6 da tarde, né? Não. E na minha época tinha uma coisa, eu não sei como que é hoje esse ambiente, mas eu lembro que as horas ali pós 18 horas, né, eram as horas ali talvez as melhores discussões. Era quando a gente estava discutindo os planos de negócio, os BPs que a gente fazia. Então, é a hora que você está ali, depois do horário, né, jantando uma pizza no escritório, e que você volta cansado, mas fala, putz, aprendi bastante hoje. Então, eu diria que foi muita dedicação mesmo. Quanto demorou para você fazer as transições principais na Johnson? Eu fiquei um bom tempo ali como trainee analista, diria que uns 4 anos. Eu cheguei a fazer uma rotação lateral. Depois eu fui para coordenação, e aí da coordenação para gerência eu voltei depois do MBA, né? Eu fiquei mais 2 anos como gerente. Então, foi uma combinação também de investimento na própria carreira, né? Então, o MBA que eu fiz fora me ajudou a crescer também. E isso é muito valorizado nas multinacionais. Então, é uma combinação de várias coisas. Eu acho que é consistência, é coerência, um pouco de sorte em alguns momentos. Porque aquilo lá, né, cara? Tipo, eu imagino que durante 8 anos não foi todos os dias bons. Não. Tipo, cara, você falou, você ficou 4 anos como analista, Uhum. né? Até dar um up ali, né? Uhum. E qual que... eu me falar isso, mas eu imagino que durante esse tempo, e você ficou bastante, não é tão normal alguém ficar tantos anos, existia um propósito ali. E imagino que você levantava. Quando que acabou, digamos, esse propósito? Como que você começou a acordar, dar uma coçada na cabeça e falar, puta merda, hoje não queria ir, não tá mais fazendo sentido. Uhum. Quando você começou a dar uma desconectada para dar o outro passo? Então, eu tenho um lance, Ale, e eu vejo isso com muitos amigos, muitas amigas que não trabalham no setor de impacto, né? E para mim, o que eu estou fazendo não é só, por exemplo, o que eu vou alcançar com aquele emprego ou com aquele trabalho, né? Que às vezes é uma melhor remuneração, algo de conquista pessoal, né? Então, por exemplo, o MBA que eu fiz fora, eu tive que juntar dinheiro por alguns anos. E a Johnson me proporcionou isso, né? Esse trabalho que eu tive lá. Então, me proporcionou chegar lá, dentre outras coisas, né? Planejamento financeiro, eu sempre fui muito certinho com isso. Mas o como para mim sempre foi muito importante. Então, assim, o que eu estou vendendo aqui, né? O que eu estou ajudando a vender como produto, como serviço, né? Então, por mais que a gente está falando de uma empresa, né, do ponto de vista ético e de boas práticas, algo, né, padrão ouro.
eu me vejo muito mais trabalhando com negócios que estão ali, né, atuando, né, com reciclagem, reflorestamento, educação, saúde, que estão, né, trabalhando em prol daqueles objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né, que são os ODS. Eu prefiro me sentir, né, nesse meio. Isso me dá muito mais vontade de trabalhar do que quando eu vejo que as coisas são desconectadas. Né? Você lembra do estalo? Que, tipo, quando você tava lá, o momento que você viu alguma cena, alguma coisa, não sei se você lembra disso, que te fez dar essa... O que para mim, assim, é algo que não é tão óbvio, mas imagina, né? Eu tô falando de muito tempo atrás, né? E por mais que as pessoas assistem Fantástico hoje na Globo, naquela época a TV era o principal meio de comunicação. E eu lembro que eu escutava a musiquinha do Faustão ou do Fantástico no domingo à tarde e aquilo me batia uma deprê. E eu falava, puta, não tá certo isso, né? Eu chegar no domingo, final do dia, e não ter vontade de acordar na segunda-feira. Então, isso acontecia com uma certa frequência. E aí, quando eu estudei fora e que eu li sobre negócios sociais, eu vi que dava para trabalhar com isso, eu falei, puta, tal... Sabe quando você fala, tem alguma coisa errada aqui, mas eu não sei qual que é a resposta ainda. Mas quando você descobre, né, talvez um caminho possível, para mim foi um momento de ahá, né, quando eu li o livro do Yunus, quando eu li outros livros sobre esse tema. E aí, quando eu começo a trabalhar com um negócio de impacto, eu lembro do meu primeiro dia na Yunus. Imagina, né, um setor informação, quando eu saí quando eu fiz essa escolha de sair do mercado e ir para trabalhar com impacto, minha remuneração caiu 40%, sem benefício, ou seja, ela caiu ainda mais. E foi no momento que eu não tinha filho, estava recém-casado na época, então eu entendi que era uma época que eu podia tomar risco. Eu tinha 28 anos, né? Tinha já um currículo bem feito, uma história para contar. Se der errado esse meu movimento, eu tenho como voltar atrás. Mas, e por mais que eu não tinha mais a estrutura, eu lembro que a gente trabalhava num escritório que era uma casa. Eu lembro dessa casa, era muito louco essa casa na Vila Madá, essa daí? Essa daí, Nossa, aquela casa era... Então, é completamente diferente da Johnson. Então assim, você tem que fazer um pouco de tudo ali. Mas eu lembro que deu um sentimento de liberdade, né? E de independência grande. Então... E daí, aos poucos, a gente foi fazendo o negócio dar certo, né? Crescendo o fundo de investimento na Yunus, crescendo os produtos, amadurecendo. Eu vi que eu cheguei num momento de mais estabilidade financeira. Cara, Chico, quando eu comecei com todo esse lance de, né, da mentoria, em falar em propósito e tudo mais, óbvio que eu trabalhei a vida inteira com propósito, né? Que, cara, tatuado no peito, negócio e tudo mais. Mas quando eu publiquei o primeiro vídeo, eu fiquei assustado, cara. Assustado com a quantidade de gente, de amigos, né, que vieram me falar, cara, eu tô sentindo exatamente isso. Cara, eu tô com mancha pelo corpo, cara, eu não consigo ver meu filho acordado, eu não consigo beijar minha esposa, eu trabalho até dentro do banheiro, bato meta atrás de meta, mas não tá fazendo sentido, cara. Esse modelo não faz mais sentido para mim, né? E até mesmo empreendedores que chegaram no momento e falam, por que eu tô vendendo isso? Por que não faz conexão nenhuma para mim? Por que eu tenho a porra de uma pizzaria, eu não gosto de comer pizza, sabe? Então, eu fiquei espantado, cara, com a quantidade de gente que tem essa síndrome do fantástico, sabe? E as pessoas têm muito medo, né, de dar esse próximo passo, né? Que nem foi super corajoso. Acho que você é um dos casos únicos, né? À toa que você tá no cara que você tá, que você viveu vários ambientes, né, cara? Desde a empresa ali do seu pai, né? Uma empresa menor, familiar, viveu numa corporação gigantesca e aí foi para um negócio de impacto, né? E, cara, eu lembro que vocês falavam muito, né, quando a gente entrou lá, e no final das contas, vocês estavam investindo na pessoa, né? Ah, legal a marca, mas no final das contas é a pessoa que a gente está investindo, né? Quando você olha ali os empreendedores que vocês investiram, o que você acha, cara, que se conseguisse achar um senso comum dos empreendedores que você investe? Fala,
O que é isso aí, tipo... Sim. Acho que tem alguns pontos, tá, Ale? Alguns critérios ali que a gente olha de seleção, mas eu vou falar mais do ponto de vista que não, é o que não está na planilha ali. O que não está na planilha. No PPT. Mas a gente olha muito para a intencionalidade dos empreendedores, né, das empreendedoras. Então, se essa pessoa está ali porque ela está motivada e ela está movida a impacto. Porque é muito comum um negócio como esse estar ali trabalhando com algum problema, né, social relevante, ambiental relevante, recebe um investimento, e aí o que acontece muitas vezes, né? Quando uma empresa recebe um investimento de algum fundo ou de um estratégico e o foco é impacto, muitas vezes o investidor começa a pedir outra coisa, ele começa a pedir retorno. Ele fala, aumenta a venda, aumenta preço, diminui, né, aumenta o lucro. Então, ao invés do empreendedor, da empreendedora olhar para frente, que é o impacto, ele começa a olhar para trás, isso desvirtua. Então, a gente olha muito essa questão do se o empreendedor ele vai ter, né, essa visão de longo prazo, porque a gente faz um investimento de longo prazo, a gente provê um capital paciente, subsidiado, né, muitas vezes, né? Então, a intencionalidade é um ponto, né, de impacto, essa intenção mesmo profunda de querer... Tipo uma entrevista, você consegue perceber na primeira ideia que você troca com o cara? Ixi, esse cara é de verdade, esse, sei lá, hein? Muitas vezes a gente vê logo de cara, assim, né? Que são negócios que já estão num certo grau de maturidade. A gente tem uma métrica ali, no fundo, que a empresa tem que estar faturando pelo menos R$1 milhão ao ano. Esse é um número que, assim, R$1 milhão ao ano mostra que pelo menos ela já tem um grau de recorrência de receita, de maturidade de produto. Mostra bastante. Então, muitas vezes essa empreendedora já é conhecida quando a empresa chega nesse patamar de vendas. Então, muitas vezes na primeira instância a gente já percebe, mas como o nosso processo de análise e diligência demora ali cerca de 2 meses pelo menos, a gente visita a empresa, a gente conhece os funcionários, a gente conhece o time de liderança. Então, nessas visitas a gente percebe se essa cultura do impacto tá permeada na empresa mesmo. Isso é muito importante. O outro ponto é essa capacidade empreendedora, né? De articulação, de venda, de engajamento, né? Porque você falou, né? A gente, mais do que a empresa, a gente olha para quem está liderando o negócio. Porque no negócio que fatura de 1 a 50 milhões de reais ao ano, quem está sentado nas cadeiras ali de alta liderança são as pessoas que vão fazer o negócio crescer. Então a gente tem que acreditar na capacidade desses empreendedores e a gente olha muito para o financeiro. Como a gente faz dívida, né, a gente faz empréstimo, a gente tem que confiar na capacidade de repagamento dessa empresa. Então, a gente vai olhar para balanço, a gente vai olhar para DRE, a gente vai projetar fluxo de caixa, e a gente tem um time de investimento que faz esse trabalho, que é super interessante. Eu já ocupei essas cadeiras todas para até chegar, né, hoje onde eu estou como co-CEO. Então, se a gente vê que tem tudo isso que eu falei, né, capacidade de liderança, foco em impacto, mas a parte do financeiro ainda não está resolvida, é um capital muito de risco, infelizmente a gente não consegue financiar. A gente pode tentar ir atrás de outros modelos de capital. Tem muita emoção, muita... Desculpa. Obrigado. Muita emoção, mas não consegue... Mas isso é uma coisa muito interessante saber, cara, porque a gente às vezes fica falando só dos casos vitoriosos, né? Uhum. Mas qual que é o problema que você vê nos casos que deram errado, né? No caso do cara que é isso, ele é muita emoção, ele é por impar, mas não vai pra frente. Qual que é? Será que você vê que ou não deu certo mesmo quando vocês investiram, ou que vocês decidiram por não investir, que você fala, puta, cara, e também tem um padrão ali. Uhum. Então, é comum, assim, né, você ter negócios que não deram certo e a gente acaba falando pouco deles, né? Então, eu acho que olhando para trás, tá muito no produto, tá muito no serviço. Então, ele tem que ter, né, como eu te disse, essa lógica do financeiro, né? Tem que ser um produto que vende, tem que ser um serviço que vende. Então, quando a gente vê que é um negócio que tem muito impacto, mas pouco financeiro, talvez não é o nosso lugar, talvez o modelo é mais parecido com ONG.
A gente brinca na Yunus que tem que ser cabeça de negócio e coração social, né? E então a gente tem que estar engajado com impacto, mas também tem que olhar para o financeiro. Então, a gente já investiu em alguns negócios que não deram certo, do ponto de vista de crescimento, ou deixou de pagar a dívida e a gente teve que readequar o fluxo de caixa. Então, tem alguns casos no nosso portfólio hoje que não é que o negócio também nem sempre é binário, né, Ale? A gente tem que esquecer essa coisa de que sim. É sim ou não. Muitas vezes as empresas, elas crescem de lado. Elas vão andando ali, cresce um ano 10%, outro ano não cresce, depois cresce 20%. Daí muitas vezes o que a gente faz é readequar o fluxo de pagamento. Ele tomou uma dívida, esse ano ele não consegue pagar, em alguns meses ele vai ter um problema, a gente dá uma carência adicional e depois ele repaga. Então tem muito caso nesse meio do caminho. E os casos que deram errado, o que a gente conseguiu foi renegociar a dívida. E alguns casos a gente teve perda mesmo no fundo, mas os casos que deram ganho conseguiram dar um retorno ainda bom. Mas no sentido assim de empreendedorismo, assim, o que você vê assim? Tipo, o cara começou motivado. Se existe um padrão, o que levou ele a andar de lado no negócio? Assim, perdeu, sei lá, o propósito? Ou não, cara, foi até um momento e aí estagna? Na maioria das vezes, Ale, não está ligado ao propósito, tá ligado ao produto mesmo, o fit com o mercado. Então, quem que é o cliente? Tem recorrência de venda? Qual que é o preço médio? Tem lucro? Então, a gente já investiu em negócios, por exemplo, que eram produtos, né? Então, o empreendedor desenvolve um produto ali. Teve um caso que a gente investiu de composteira, né? Ele vendia composteiras domésticas pela internet. E aí, esse modelo vendeu muito na pandemia. E depois a pandemia deu uma queda. Então, o produto que ele vendia ali no B2C, ele deu um salto e depois ele estagnou. E aí, essa linha de produto começou a dar um problema e a empresa se complicou, teve que diminuir de tamanho, mas depois de um tempo eles estabilizaram de novo e desenvolveram um produto de B2B, que é compostagem como um serviço. E aí começou a ter recorrência de novo. Tem um outro negócio que a gente investiu que foi de reforma habitacional. Eles faziam a reforma para a classe C, D e E, e as pessoas dividiam o valor dessa reforma em 12 vezes. Qual que foi o problema? O negócio gastava muito na hora da reforma, material, mão de obra, e muitas vezes as famílias, na primeira crise que elas tinham, elas deixavam de pagar. Então a inadimplência era muito alta. Então o modelo não se provou. E muitas das vezes o modelo de negócio não se prova. E aí a gente tem que entrar na hora que o modelo está mais validado, está mais maduro, né? Porque a gente faz um investimento de risco, né? Muitas vezes quem está junto com a gente são investidores, é um capital mais parecido com o capital de equity, que é um capital de risco, mas a gente entra com uma dívida. Então, a gente tem que estar muito seguro de que aquele modelo de negócio está validado. Eu acho que então esse é o primeiro. E o segundo é financeiro. Olha, eu já vi muita empresa boa mesmo, e os empreendedores se complicam na parte financeira. Eles vão lá, crescem o time de uma forma desordenada, isso mexe na margem de lucro, daí não conseguem repagar a dívida, daí tomam mais dívida, quando vai ver o endividamento cresceu muito. Então, eu já vi isso acontecer muitas vezes. E você vê assim, na métrica, né? Assim, cara, você falou que você investiu em 50 negócios, né? Tem uma semelhança também disso de o cara começa, ele vai bem, aí chega naquele momento que, cara, tá quase quebrando, aí passa por aquilo e aí voa. Existe um período assim que você diria, é 3 anos, é 5 anos, 10 anos? Não, tem algum padrão aí nisso? Isso não tem, mas o que eu sinto é muitas vezes na hora de escalar, que eles conseguem provar o modelo minimamente, só que daí escalam de uma maneira onde gasta mais. Então, a gente já viu muito casos de que muito dinheiro no caixa é um problema. Então, vamos supor, o empreendedor está ali, a empresa faturando bem, sempre ali com 100 mil reais no caixa, pagando só a despesa do mês, aí de repente ele recebe um investimento de equity de 5 milhões ou uma dívida de 2 milhões e cresce
muito rapidamente o gasto com OPEX, né? Que é time, né? Cresce de 5 pessoas para 10, para 15, para 20. E aí quando vê, a venda não acompanhou isso e chega no momento que ele está com um prejuízo, dívida para pagar, e aí o que a gente já viu muito acontecer nessa hora, as empresas reduzirem de tamanho. Mas aí o cara, quando vê o empreendedor, ele perde a motivação ou ele se motiva mais a sair daquilo? Eu costumo dizer que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, você falou, né, de um problema silencioso da nossa geração de não ver propósito no trabalho, né? Eu acho que tem uma outra coisa silenciosa que está acontecendo, que é muito empreendedor com burnout, seja no meio de impacto ou no meio tradicional. Legal. Então, nesses momentos, os empreendedores eles têm que ter uma base ali de apoio, tem que ter uma rede de apoio. E a Yunus, como investidora, faz isso, né? Ao invés de, normalmente os bancos nessa hora eles vão lá, executam garantia, vão atrás da dívida. A gente dá prazo, dá carência, traz o mentor para ajudar, conversa com esses empreendedores, fala, né, vamos alongar esse prazo aqui para você ter tempo de se reestruturar. Eu sou o caso vivo, né? Eu lembro muito bem, cara, na pandemia, comecinho ali, quando começou a parar tudo, 2020, eu fiquei desesperado, né? Que todos os condomínios começaram a cancelar e tal. Eu lembro, eu fiz uma reunião com você e com o Luciano. Eu falei, cacete, cara, eu não sei o que fazer, velho. Eu não sei pra onde mandar resíduo, não tem cooperativa. E aí eu lembro, vocês trocaram uma ideia comigo. Não, Ale, pensa nisso, pensa aquilo e tudo mais, tal. Ajudaram a gente pra cacete, naquela época super difícil, né? Que, um problema mundial. Então eu senti isso na prática, cara. Tive esse apoio, né? Foi um momento que você fala, caraca, eu vou perder tudo, né, que eu construí. Naquela época eu tinha uns 10 anos, acho, de empresa, em meses, né? Uhum. E, Chico, antes de a gente entrar em algumas experiências novas, recentes que você teve, que eu acho bem legal compartilhar, cara, me conta. Eu vejo sempre que tem uns steps, né, na carreira, assim, né? Tipo, os primeiros degraus são os maiores, né? Quais foram, cara, esses pontos de inflexão pra você, assim, velho? O momento que você foi muito difícil e depois passou por aquilo. Sim. Eu fiquei muito tempo na Yunus como gerente, né? E fazendo movimentações laterais. E quando eu vim pra Yunus, eu era uma pessoa sênior, que tinha dentro da equipe uma boa remuneração. Só que na época a gente não tinha um orçamento para pagar salários justos para todo mundo. E aí eu tive que esperar muita gente, né, chegar nessa remuneração adequada, né? E na época, hoje a gente, os sócios da empresa brasileira é a gestão local, mas na época o nosso sócio majoritário era a empresa que, né, sediada na Alemanha. E aí, né, é diferente, né? Assim como eu aprendi na Yunus essa carreira executiva, nesse formato também era uma carreira executiva, com politicagem, né, como tem empresas multinacionais. E ali teve um momento que eu fiquei bastante tempo como gerente, fazendo essas movimentações laterais. E foi um momento que eu tive que ter paciência. E até de repensar, putz, eu quero continuar trabalhando com isso, mas será que é aqui o lugar? Será que é em outro lugar? Mas é engraçado que depois que eu fiquei bastante tempo nisso, né? E também tinha uma chefe que ela me falava, eu ganho como gerente, mas eu trabalho como diretora. Ela já olhava o próximo passo dela, né? Então eu posso estar sentado numa cadeira de gerente, mas eu estou performando como uma diretora. E eu sempre levei isso muito a sério, sempre entregando a mais. E aí tem momentos de troca de gestão, né? E eu acho que nesses momentos de troca de gestão, muitas vezes as pessoas veem que você está pronto para o próximo passo. Tem sempre alguém olhando, né? Tem sempre alguém olhando. Então, teve um momento ali, faz cerca de 2 anos que eu virei diretor, e aí logo depois veio a possibilidade de virar diretor executivo. E aí, recentemente, a gente fez uma mudança de societária, onde os países, né, no caso o Brasil,
Quênia é um outro lugar que tem um escritório interessante da Yunus, no leste da África, e a Índia são os escritórios mais robustos. Eles passaram a ter a sociedade dentro do país. Então, ao invés de você ter um sócio na Alemanha, e por mais que tinha um alinhamento estratégico e de valores, não estava no dia a dia da operação, os sócios majoritários passaram a ser os países. E aí, é essa hora que você tem um pouco de sorte e um pouco de competência, né? Eu era a pessoa mais sênior junto com a Glaze, e nós dois éramos os diretores executivos, e nessa hora falou, ó, a operação vai passar, né, totalmente para o local, e o time de gestão vai ser os sócios, né, majoritários. E aí a gente virou sócio, eu e ela. E aí a gente teve uma decisão conjunta, eu e ela, da gente virar a co-CEO, né? O que é o co-CEO para mim, assim? Nos últimos anos a gente adotou uma postura na Yunus de uma liderança sempre mais participativa. Então, a gente montou um círculo de liderança há 1 ano e meio atrás. A gente percebeu que a gente precisava de gerentes sêniores mais próximos da alta liderança para tomar decisão e para tirar também a pressão em cima de quem está lá no topo. Então, eu não acredito muito nessa figura do salvador da pátria, do CEO, da CEO única. Por mais que esse modelo é presente, é um modelo vigente na maioria das empresas, eu gosto de pensar nesse modelo que você tem uma liderança mais participativa. Vai ter momentos na vida que eu vou estar sobrecarregado com alguma questão pessoal, que minha sócia também vai estar, e aí um assume um papel mais proativo nesse momento, mas eu gosto dessa ideia onde, e até eu acho que é uma governança mais forte, porque em algum momento essa pessoa pode sair, pode, né, ter alguma questão pessoal ou decidir seguir um outro caminho, o legado está ali, né? A liderança está ali próxima para assumir esse papel. Então, foi um pouco disso. Eu diria que nos últimos 2, 3 anos as coisas aceleraram para mim. Então, teve um momento da carreira de platô, você tem que ter paciência, até falar, putz, será que é aqui que eu vou ficar? Sim. Mas eu tenho uma característica de ficar um tempo nas empresas. Então, 8 anos na Johnson, 4 anos trabalhando com meu pai, que é um tempo interessante. Agora, quase 12 na Yunus. Então, eu tenho essa característica. E agora, né, saindo desse papel de executivo para esse papel de empreendedor, que eu sou sócio, né? Então, agora é o lugar que eu sempre quis estar. Cara, se pudesse fazer um corte aqui no podcast, que também agora a gente vai ter cortes aqui, né? Eu falaria desses últimos 5 minutos, né, que você conversou. Porque seja no empreendedorismo, seja, né, na carreira executiva, cara, as coisas demoram para acontecer. Demora. E é muito difícil, eu já tentei muitas vezes tentar extrair algum ensinamento para quem está passando por esse momento, tá doido no mesmo lugar, às vezes 3, às vezes 4, que nem se falou, cara, ficou 4 anos na lista de falar, cara, deixa eu te pegar alguma experiência para você tentar entender que durante um tempo vai acontecer isso, mas vai surgir alguma oportunidade, tem sempre alguém olhando, né? E cada vez mais, né, a galera tá com essa ansiedade de entrar no trabalho, esperar que vai ser promovido durante 6 meses, 1 ano, porque fica vendo no Instagram, acha que pega alguns exemplos, né, aqueles exemplos pontuais e acha que vai acontecer a mesma coisa, ou ficar se comparando sempre com um colega, com um amigo. Cara, o cara cresceu desse jeito, como... Cara, você nem sabe o que ele tá passando, velho. Tá puta problema também. Eu acho que é valiosíssimo isso. E pro empreendedor, que eu tava te perguntando, quem você vê que tá passando por aqueles problemas, tudo aí, continua de mostrar para essas pessoas. Com certeza, cara, alguém que vai olhar e assistir, pô, mano, realmente, eu tô aqui meio desmotivado, tô 2 anos na empresa, não aguento mais. Espera um pouco, velho, espera, né? É tipo aquele momento de esperar realmente. Se fizer sentido para você, né, você quer estar nesse lugar, acho que tem que ter paciência, óbvio, você não pode ser passivo, né? Você tem que buscar o seu crescimento, porque ninguém vai fazer por você, né? E eu acho que a mídia social hoje, ela tem muita espuma, né, Ale? Então, eu acho que as pessoas têm que, por mais que elas tenham que buscar referências, né, ter mentores, ser coaches, ter pessoas que inspiram, não vai olhar na mídia social. Ali a verdade nem sempre está ali, né? A verdade está no dia a dia, no trabalho que muitas vezes é invisível, né? É esse trabalho de você tá ali, que é o que eu falei
da bunda na cadeira e da sola de sapato, né? Quem tá vendo você batendo na porta de um monte de cliente, você, né? Quantas vezes eu já te encontrei em condomínio tentando vender ali, falando com a síndica. Então, esse trabalho do dia a dia que ninguém tá vendo e é o que mais constrói, né? Você vai empilhando tijolo por tijolo, e aí quando você vê, né, sua empresa parece estar andando de lado, não, ela tá crescendo. Então, para mim tem muito essa coisa da dedicação. E olhando a história do Muhammad Yunus, né? Ele tem uma coisa, ele sempre fala, né? De ficção social, né? Que se a gente não imaginar, as coisas não acontecem. E aí depois disso ele fala, começa pequeno, né? Tenha um sonho grande, mas começa pequeno, passo a passo. E aí quando você olha a história do Grameen Bank, ele demorou muito para chegar num estágio de escala, né? Tem um outro negócio que eu visitei em Bangladesh, que eu fui para lá recentemente, que é um negócio de energia solar, que eles é uma empresa que nasceu na década de 90, onde eles instalavam painéis solares em casas, áreas rurais, onde não passa linha de transmissão. Então o único jeito de você ter energia é gerando energia no local. E aí eles fizeram isso através de distribuição de placa solar. Eles demoraram 10 anos para atingir 1 milhão de casas. Assim, o piloto demorou 1 ano. Então, até para você atingir as primeiras vendas, só que a gente costuma olhar a história como ela está hoje. Só que você esquece que isso demorou mais de 30 anos para se construir, né? Mesmo então, o Yunus, com toda essa história, recentemente teve problemas, né? Quase um problemaço e hoje está como primeiro-ministro, né? Então, ele é a pura história da Never Give Up. Né? Sim. E eu acho que tem um lance de você ser muito sólido nos fundamentos. E para quem trabalha na área social é isso, né? Você vai ter caminhos que você vai falar, puta, isso não tem a ver comigo, não tem a ver com os valores da empresa que eu atuo. Então, ser sólido nos fundamentos, né? Nessa visita que eu fiz para Bangladesh, eu fui no prédio das organizações do Grameen. Conheci várias empresas lá fundadas pelo professor Yunus. E você vai lá, todo lugar que você vai, estão os princípios do negócio social na parede. Você conversa com os executivos, eles falam o mesmo discurso. A gente não é movido a dinheiro, a gente é movido por impacto. Nossas empresas não distribuem dividendo. A gente reinveste o lucro no negócio e assim a gente gera mais negócio social. Então, você vê negócio de verdade. É de verdade. Então, por uma coisa se construir, né, de um jeito sólido, você tem que ter fundamentos muito validados e aquela crença, você não sair disso, né? Então, eu acredito muito nisso, que para construir histórias verdadeiras e de sucesso, você tem que ter fundamentos sólidos e não desviar deles, né? E o João te impulsionou, te deu sorte na época que você teve João, te colocou mais propósito, como que foi? Eu acho que filho, filha, né, te traz, um amor incondicional, né? E eu acho que te traz uma pressão positiva, né? Porque, né, imagina, eu muitas vezes eu trabalho, meu filho estuda à tarde, né? Então de manhã eu estou em casa com ele, trabalhando e ele ali, muitas horas eu tenho que dar atenção para ele e a gente viveu isso na pandemia, né? Então você tem que, né, de certa forma equilibrar. Então muitas vezes você está ali sobrecarregado porque você está, né, tocando o profissional e o pessoal, né, ao mesmo tempo. Mas por mais seja, né, que dá um desgaste emocional, você sabe que você tem ali uma responsabilidade imensa, né, de não só cuidar e curtir o filho, mas também de planejar o futuro dele. Você quer que ele estude em escolas boas, você quer que ele tenha boas experiências de vida, né, que ele aprenda novas línguas, que ele seja um cidadão do mundo quando ele estiver ali na sua juventude, né? Então, meu único filho, tem 8 anos, eu não tenho as receitas de bolo, eu sei que é um aprendizado constante, mas eu tenho certeza assim, que ele me impulsiona, ele me dá mais propósito para ir atrás do que eu quero, e eu sinto que eu gosto desse alinhamento, de eu estar trabalhando com algo que eu quero construir, né, para um mundo, para essa próxima geração, para ele e para a geração. É muito direto, né? É direto. Não tem essa divisão de que o meu trabalho é desconectado com a minha vida pessoal. É tudo conectado. É isso. E aí não tem mais a crise do Fantástico no domingo à noite. Eu nunca mais tive essa crise.
tem um monte de problema, a gente sabe como é que Lógico, cara. Não vamos romantizar, né, o empreendedorismo social. Não. Mas essa crise de valores eu nunca mais tive. Nunca mais. Não, e eu acho legal você comentar disso, porque de maneira alguma eu quero passar uma imagem errada para quem está começando a empreender, né? Que vai ser, cara, ótimo, que, nossa, você vai ter 1.000 seguidores, você vai ganhar de... Pelo contrário, cara, né? É de você entender que você vai ter problemas, mas o propósito, ele te faz caminhar e superar mais esses problemas, porque você realmente tem alguma coisa por passar, né? Porque vão ter agora, quando você tem os mesmos problemas num lugar que você odeia trabalhar, seja empreendendo ou trabalhando em empresa, é muito mais difícil, cara. Com a motivação você vai... Não se sustenta, né? Não se sustenta. Animal. E, Chico, conta aí um pouquinho, cara. Você estava falando já de casa, você foi para Bangladesh agora, mas inclusive que você encontrou, né, de novo aí o Yunus aí, né? Quantos anos ele tá? Ele tá com 85 anos. A gente foi, inclusive, para... Todo ano ele faz um evento que é o Social Business Day. Ele acontece no dia de aniversário dele, né? Então, é o maior evento de negócios sociais do mundo, em termos de conferência. E esse ano foi em Dhaka, em Bangladesh, que é um lugar que eu nunca fui. Imagina, né? Eu li o primeiro livro dele em 2011, faz quase 15 anos agora. E ali eu li sobre negócios que eu sempre quis visitar e eu tive essa oportunidade agora. Eu não quis ir sozinho, eu montei uma delegação de pessoas que eu trabalho junto, que eu admiro. E a gente foi para Bangladesh em 7 pessoas, 7 brasileiros que trabalham com esse tema. E a gente experienciou tudo isso junto. Então era muito interessante porque a gente visitava os negócios, tinha reuniões, né? E trocava, sempre trocando. Putz, como é que a gente pode levar isso para o Brasil, né? Então, acho que os principais insights que eu tive nessa viagem, né? Bangladesh é o lugar onde o negócio social está no centro. Ele não está numa economia de impacto paralela. Então, existem grandes conglomerados de empresas sociais que estão no país inteiro. Você liga o celular no país, o melhor sinal é da Grameenphone, que é uma empresa do professor Yunus. É um negócio de impacto. Funciona? Ele começou como um chip que eles vendiam em áreas rurais, né? Isso começou a ganhar escala e hoje é uma empresa de telecomunicação que tem, né, um dos melhores sinais ali de Bangladesh. Então, eu olhei isso, eu nem esperava, eu falei, putz, acabei de chegar, já estou sendo impactado por uma empresa do professor Yunus. Que legal. E aí tem um outro grupo lá que chama BRAC, BRAC, que é uma empresa também que se criou na década de 70, que funciona como um negócio social. E eles têm começou como microcrédito, depois eles começaram a emprestar para pequenos e médios empreendedores. Hoje é um banco de varejo muito grande. Então você vê agência, você vê maquininha de cartão em todos os lugares. E aí, esse mesmo conglomerado, o BRAC, eles têm uma rede de lojas de departamento que chama Arong, que é tipo uma C&A, uma Hering daqui. Elas estão no país inteiro. E aí você vai ver, são produtos, né, de altíssima qualidade, feitos por mulheres, a uma lógica de preço justo, ou seja, remunerando essas mulheres bem na cadeia. Então, eles estão em todos os segmentos. Telecomunicação, saúde, microfinanças. Entendi o que você falou agora de tá no centro, né? E aí o prédio que a gente foi da Grameen era um prédio de 15 andares, um prédio que poderia estar na Avenida Paulista, na Faria Lima, um baita prédio empresarial. E aí você vai lá e vê que cada andar tem uma empresa social. E eles têm um conceito lá de holding, que é o Grameen Trust, tem participação acionária em todas essas empresas. Então você imagina uma empresa de escala nacional, de telecomunicação. Ela gera lucros relevantes todo ano. E daí o que eles pegam, né? Eles pegam esse lucro e reinvestem em novos negócios sociais. Eu fui visitar um hospital novo que eles estão fazendo do lado de uma escola de enfermagem, que funciona também como um negócio social. E eu falei, caramba, de onde vem o dinheiro desse hospital? Porque dava para ver que era um projeto grande. Era um hospital universitário que eles estavam fazendo lá. Esse dinheiro veio com um misto desse reinvestimento dos lucros e um misto de doação de grandes ONGs que sabem que ali é feito um trabalho sério. Então, esse capital de risco que normalmente vem de um equity e o investidor faz ali, né, demandas que muitas vezes são insustentáveis no médio e longo prazo,
ali é provido por um capital de reinvestimento ou de doação. Então, é um misto que dá certo, que para impacto social é muito bom. O que tem de conexão com o empreendedor brasileiro? Assim? O que você vê? É muito parecido. Eu diria que... Então, assim, eu falei de coisas que em Bangladesh está mais avançado, né? Onde que eu acho que o Brasil está mais avançado, né? Em termos de ambiente de negócio, o Brasil é muito mais avançado. Digitalização, esse ambiente de empreendedorismo, você tem universidade, aceleradora, fundos de investimento. Eu sinto que o Brasil é muito mais avançado. Mas a lógica de negócio é um pouco diferente. Aqui no Brasil eu senti que a história do investimento de equity é o que o empreendedor sempre buscou. Essa coisa, né, de se inspirar num Steve Jobs, né, de você buscar grandes fundos. Existem outras maneiras de crescer, né? A gente está vivendo uma crise agora nos últimos 3 anos que não tem capital de risco, né? Porque as taxas de juros no Brasil e lá fora estão muito altas. Então, hoje a maneira de você se financiar para grande parte das empresas é ou o lucro próprio, venda própria, ou através de uma dívida mais acessível, porque a taxa de juros também está alta para você pegar muita dívida, né? Então, é um modelo de mais restrição de capital. Então, talvez, né, o negócio social traga essa lição de que existem maneiras diferentes de crescer e você não perde autonomia, né? Você continua como majoritário na sua empresa, tomando decisão, o impacto no centro. Então, esse é um pouco da diferença que eu vi. E aí, tem algumas semelhanças culturais de tanto o Brasil como o Bangladesh faz parte do sul global, né? Então, somos países que foram colonizados, né? Países que tiveram muitas dificuldades e que nas últimas décadas tiveram um grau de desenvolvimento rápido, né? Quando você vê saúde, educação, renda, né? Diminuição de pobreza, esses países conseguiram muitos avanços nas últimas 2, 3 décadas. Então, você vê que é um país jovem, que tem essa dinâmica, né? Que efervesce. Os olhos para fazer acontecer, né? Exato. Legal. A gente está chegando ao final aqui e antes das suas considerações, né? Como eu falei, a gente tem uma conexão muito grande, né? O nome do programa do podcast chama Never Give Up, né? Eu me inspirei no Yunus para de fato montar uma empresa, né? Em 2009. Aí, em 2014, vi aquela reportagem. Em 2017, conheci vocês. Foi um longo período até a gente, né, ser aprovado. Cara, eu lembro até como se fosse ontem, velho. Você falou, Ale, amanhã é o dia, velho. Ou vai ou não vai. Eu lembro, velho, que acordei, ajoelhei e falei, meu, cara, me dá só essa oportunidade, porque aí eu vou fazer acontecer, né? E aí rolou. E aí, em 2023, né, ele foi 2023, né, que ele veio aquela vez, né? Sim. E eu lembro que foi muito de verdade, cara, o que ele tava falando sobre o não desistir, né? E aí pedi pra ele assinar ali eu não tava com o livro dele, não levei, tava só com a minha agenda, eu rasguei o papel da agenda e dei pra ele assinar, falei, cara, escreve na minha agenda Never Give Up, pra eu sempre olhar, né? E aí aquilo me marcou demais. Sempre deixei ali com a foto que eu tirei com ele atrás. Eu lembro que a gente fez a live. Sim. Você viu? Eu sou apaixonado, cara, pelo Yunus e tá conectado totalmente com a história. Nos momentos que eu pensei em desistir, tinha sempre algo além, né? Eu lembro, cara, sabe quando eu coloquei de verdade meta na empresa? Quando eu peguei o capital com vocês. Antes disso, ficava meio largado, assim, sabe? E aí eu tinha um objetivo, eu preciso pagar essa porra. E aquilo lá nunca mais mudou na minha vida. Nunca mais deixei de ter meta, algo que me impulsionou, né? Tanto que vou. E, Chico, e pra finalizar, conta aí, cara, alguns próximos passos que você tem em mente, quais são os desafios atuais agora. Conta aí. Quando você me falou a história do Never Give Up, eu me emocionei, eu não sabia, eu fiquei surpreso e feliz ao mesmo tempo. E o Yunus é essa referência até hoje, eu fico impressionado, eu não me canso de me surpreender com ele, né? Eu tenho outras referências, né, humanas que me ajudam a centrar,
Mas essa última vez que eu encontrei com o Yunus, né, ele com 85 anos, ele abriu um espaço na agenda para nos receber na residência oficial lá dele. A gente conversou um pouco com ele e aí eu tava conversando, né, um papo que eu tive com ele, eu falei, Yunus, a gente tem muita coisa para fazer junto ainda. Porque ele tem um plano de, né, ele tá fazendo um governo de transição, então a ideia dele é entregar, né, chamar eleições parlamentares e presidenciais, sair da política e voltar a trabalhar com negócios sociais. Esse é o plano dele, é o plano da equipe dele. E isso provavelmente vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem. E aí eu falei, Yunus, a gente tem muita coisa para fazer junto ainda, né, eu queria te apresentar alguns projetos que a gente tem e tal. E aí ele olha na minha cara e fala, a gente vai fazer muita coisa junto. E aí ele solta, there is a lot to do, there is a lot to do. Né, tem muita coisa a ser feita ainda, né? E com 85 anos de idade, é um garoto, assim, né, uma energia incrível. Então, acho que isso motiva a gente. Quem trabalha com impacto tem muito problema para resolver, sempre vai ter, social, ambiental. Então, isso é sempre uma motivação também. E eu volto, né, dessa viagem, desse novo momento nosso na Yunus, que é um momento muito especial, muito relevante, pensando em coisas novas, né? Então, na parte de fundo, a gente está querendo fazer um produto novo de crédito para empreendedores, mais de curto prazo, antecipação de recebível. Então, a gente faz hoje empréstimos de longo prazo, né? 5 anos, 4 anos, mas tem muito empreendedor que tem aquela necessidade de antecipar uma nota no mês que vem. Então a gente está nesse trabalho de lançar esse produto, mas um outro é trazer esse case de microcrédito aqui para o Brasil do Grameen. É uma coisa que a gente está estudando e a gente quer trazer isso, mas é algo que precisa de parceria, mas está no plano. E como o Yunus fala, é ter a ideia, começar pequeno, com um sonho grande, ter paciência até crescer. Animal. Cara, quando a gente se conheceu, a gente não tinha barba branca, né? A gente já tá com barba branca. Cada vez mais. Animal. Chico, mais uma vez, muito obrigado, cara. Obrigado por tudo. Obrigado por acreditar no projeto, por vir aqui. É muito especial a sua presença. Vamos finalizando, gente. Esse programa é uma homenagem a nosso amigo, parceiro e diretor Túlio. Um grande abraço a todos e até a próxima.